Olá pessoal, sejam bem-vindas a mais uma videoaula de NR10 e hoje eu, professor Rafael Traz, vou conversar com vocês sobre riscos adicionais que existem no trabalho nas instalações elétricas, né? Antes fosse o nosso único problema a rede elétrica, a eletricidade, a condução, né? Nesse tipo de trabalho, né, quando as redes elétricas elas são colocadas em lugares que não ficam expostos para o público ou lugares estrategicamente instalados justamente pela leitura da obra, enfim, pelo desenvolver, vocês precisam aí chegar para essas redes elétricas, muitas vezes que estão em altura, muitas vezes estão em ambientes aí confinados ou em ambientes classificados, né, de risco. Então a gente vai entender um pouquinho o que pode esperar aí vocês no campo de trabalho, o que pode ser que vocês tenham que enfrentar também, né, então risco junto com a instalação elétrica para a gente ficar de olho. Lembrando que para cada risco tem uma medida de proteção que vai deixar vocês seguros, tá bom? Então, o mais clássico de todos, pessoal, é o trabalho em altura. Como vocês podem ver aí, os trabalhadores eles precisam subir em postes, subir aí em outros locais, né, galpões, enfim, altura aí acima de 2 metros para poder chegar nessas instalações elétricas, para poder realizar essa manutenção nesse shaft, nesse eletroduto, nessa rede instalada. E o problema justamente da altura é que caso sofra um choque ou caso aconteça qualquer coisa aí da origem elétrica, eu vou ter um deslocamento, então eu posso sofrer uma queda. Por isso que o trabalho em altura ele é importantíssimo, a NR35 ela é importantíssima para que vocês tenham esse conhecimento, para que vocês não sofram 2 acidentes em um só. Perfeito? Às vezes um susto que não chega a ser um acidente, chega a ser só um incidente, leva vocês a um acidente em trabalho à altura. Por isso que é preciso ficar de olho e por isso que é preciso participar aí, estar sempre envolvido com os treinamentos da empresa de segurança do trabalho. O espaço confinado, pessoal, é um ambiente não projetado para ocupação humana, né? E tem umas características importantes aí que classificam o que é espaço confinado, mas o que é importante para a gente. Muitos desses espaços confinados, muitas vezes abaixo do nível do solo, né? Algumas galerias, enfim, algumas cabines aí preparadas que ficam abaixo do nível do solo, ela tem uma limitação, né, para a entrada, tem uma limitação às vezes de oxigênio, de atmosfera. Então a NR33, trabalhos em espaço confinado, né, muitas vezes também é preciso entrar aí no jogo porque as instalações elétricas existem nesses ambientes e elas precisam de manutenção, instalações novas, às vezes aí remanejamento. Então o espaço confinado ele é muito também utilizado para NR10. Então a gente precisa ficar de olho também nesses treinamentos, a gente precisa entender como funciona para a gente poder entrar seguro nesse ambiente, tá bom? Juntamente com o espaço confinado, eu posso também colocar aí a atmosfera explosiva, uma área classificada de risco, né? Às vezes existem instalações elétricas à prova de explosão em ambientes, por exemplo, que existem geradores de energia, que existem óleo diesel aí armazenado, que existe gás, né, uma instalação de gás. E para todo tipo de equipamento eu preciso de uma alimentação elétrica. Em alguns ambientes, essa alimentação, essa instalação elétrica inteira, ela é a prova de explosão. O que não quer dizer que quando eu tenho que fazer uma manutenção nesses equipamentos, eu não precise tomar cuidado, porque eu preciso e muito. Então aí quando eu estiver trabalhando com uma atmosfera explosiva, né, a pessoa que irá acompanhar, né, a pessoa que é responsável por esse trabalho, que já é um trabalho complicado, ela vai dar todo o suporte para que vocês entendam que ali existe um perigo em potencial. Porém, com as medidas de proteção, é totalmente cabível o trabalho seguro dentro dessas áreas. Mas é importante, né, vocês terem o conhecimento do que é uma área classificada, né, de risco, perfeito? Lembrando que a PR de vocês, a permissão do trabalho, vai sempre envolver o cenário onde o trabalho está acontecendo, justamente para que vocês entendam
os riscos intrínsecos aí na circunvizinhança. Ambientes com umidade, não preciso nem dizer nada, né, pessoal? Às vezes aí alguma câmara, algum tipo de processo, alguma fábrica, existe aí uma umidade muito grande no ambiente. E como eu disse para vocês, para cada equipamento que existe uma linha aí elétrica, existe uma instalação elétrica que alimenta esse equipamento e que também precisa, tanto o próprio equipamento, quanto as linhas de manutenção, instalações novas, remanejamento. Então, a umidade também é algo que nós precisamos aí ter total atenção e que também precisa aí, o responsável pelo serviço está sempre acompanhando, né, o responsável pela segurança do serviço, estar sempre acompanhando para tirar as dúvidas de vocês, porque aí já se trata de um ambiente onde o seu menor problema é a instalação elétrica, porque aí o seu maior problema começa a virar a circunvizinhança. Não preciso dizer nada, as descargas atmosféricas, né, os raios, trovões, né, que caem aí, e às vezes a gente está trabalhando em algum ambiente exposto, então eu preciso tomar muito cuidado com este ambiente, com as condições o que está esse ambiente, né? As condições do tempo principalmente. Então aí já é um trabalho onde vai existir um estudo bonitinho, vai ter datas aí para vocês cumprirem esse cronograma, porque algumas outras datas naturalmente não será possível, como por exemplo um trabalho em área aberta, chovendo. E aí eu já tenho um trabalho com eletricidade em uma área aberta chovendo, é impossível, eu não posso desenvolver esse trabalho de jeito nenhum. Justamente porque o risco de uma descarga atmosférica é muito grande. Mesmo que contenha um SPDA, né, que é aquele famoso para-raio, ainda assim não é permitido. E o mais clássico, a possibilidade de ocorrer um incêndio. Como vocês sabem, o calor gerado pela eletricidade, aí, quem nunca viu uma tomada derretida, um fio aí que derreteu, acontece muito, né, pessoal, nas residências, como por exemplo chuveiros, né? Há algumas tomadas onde a gente coloca 5, 6, 7 coisas juntos, né? Então, a gente precisa começar a entender que o acúmulo de equipamentos em uma só instalação elétrica, ela já começa a ter alguns problemas. Assim como também um equipamento onde tem uma capacidade muito maior do que a rede dele suporta. Como, por exemplo, se eu comprar um chuveiro que tem um fio de 6 milímetros, instalar ele na minha casa que o fio é 4 milímetros. Eu vou ter um equipamento que vai precisar de uma demanda muito maior. Esse fio de 4 milímetros, ele não vai aguentar. Ele vai esquentar o máximo que ele puder e vai começar a deteriorar, que é o famoso derreter este fio, derreter a tomada e gerar um risco muito grande para vocês de incêndio. Bom, pessoal, ficamos por aqui em mais uma aula da NR10. Foi um prazer, eu vejo vocês na próxima. E não esqueçam de conferir nossas redes sociais. Obrigado.